Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de de história. É isso mesmo. Hoje eu estou invadindo o estúdio aqui para participar da aula de história com ela. Isso mesmo, a professora Janaína. Olá, professor. Muito obrigada por estar aqui conosco. Oitavo ano, professores, sejam bem-vindos a essa aula de história. E eu vou dizer uma coisa, eu vejo história em tudo, professor. É isso mesmo, a história está em tudo, na matemática, nas ciências, né? É verdade. Então, hoje o professor Jonas ele vem para mediar a aula e também conversar um pouco sobre alguns filósofos matemáticos que são precursores deste movimento que nós vamos falar hoje, que é o iluminismo. Bom, primeiro vamos então ler a habilidade e o objetivo, vou colocar na tela para vocês. A aula de hoje, né, sobre o iluminismo e liberalismo, aula 1. Habilidade: identificar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a organização do mundo contemporâneo. Objetivo: identificar aspectos conceituais do iluminismo e do liberalismo e verificar as permanências desses sistemas na atualidade. E é por isso, né, oitavo ano, que nós estudamos Europa, é por isso que vocês tiveram que estudar feudalismo e todos os movimentos lá dos monarcas absolutistas nas últimas aulas. É porque acontece lá na Europa Ocidental uma série de movimentos econômicos, sociais e políticos que, até hoje, nós temos algumas consequências, o que nós chamamos de permanência histórica. Olha só, o nosso sistema, né, que nós vivemos hoje, o capitalismo, ele começa lá no feudalismo, é lá que ele começa a se desenhar. Aí nós temos a burguesia, vocês se lembram das últimas aulas? A burguesia ela vai ascendendo no cenário político, econômico e social e vai mudando, né, a história toda. Aí tem as grandes navegações e uma série de transformações no mundo, até chegarmos aqui no iluminismo. E olha só, pessoal, hoje a aula vai ser bem fácil. E eu vou fazer diferente. Geralmente eu começo com uma interação, depois eu passo um conceito, depois um mapa mental. Hoje eu vou começar diferente, tá bom? E vocês me falam aí se vocês gostaram, se foi legal. Eu vou começar pelo conceito e pelo mapa mental. Então eu vou construir essa ideia com vocês. E depois eu passo para as atividades. Combinados? Então, olha só. Eu trouxe aqui algumas questões bem importantes quando a gente pensa em história, né? Onde foi? Quando? O que foi, né? O que foi o iluminismo? O que causou? E o que ele criticava? Então, são perguntas bem importantes. Então, vamos começar, já que o nosso assunto é iluminismo, vamos começar a responder. Onde que aconteceu o iluminismo? Vamos olhar aqui as respostas, ó. Bom, eu tenho certeza que quem está maratonando aqui as aulas de história sabe que está acontecendo tudo isso na Europa. E é por isso que nós estudamos a Europa. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por que a gente tem que estudar a Europa? É porque lá é onde começa, é o princípio do capitalismo, está bem? E lá na Europa Ocidental acontece o início do capitalismo, a gente teve o mercantilismo que vocês viram nas outras aulas, a partir daí transforma toda a realidade do mundo. E nós temos influências disso até hoje. Por isso que nós estudamos. Outra pergunta, quando? Quando que aconteceu o iluminismo? Quando que aconteceu o iluminismo? Uma pergunta bem importante. E aí que nós temos a resposta, no século XVIII. Então, vocês já sabem que o iluminismo, ele aconteceu onde? Na Europa. Quando? Século XVIII. Mas, e aí, professora? O que foi o iluminismo? O que foi esse iluminismo? Então, vamos lá, vamos pensar o que foi o iluminismo. Ele foi um movimento intelectual. E aí, oitavo ano, olha só, ele foi um movimento intelectual. Vocês se lembram da aula anterior, que eu falei sobre mercantilismo? Mercantilismo eram práticas econômicas.
O capitalismo, que nós chamávamos lá, né, de capitalismo mercantil, porque é bem o comecinho do capitalismo. O capitalismo é um sistema, certo? Então, enquanto sistema, ele altera a economia, os modos de produção, a vida das pessoas. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na próxima aula. Agora, o iluminismo, olha só, o iluminismo, ele é um movimento intelectual, certo? Então, nós temos alguns pensadores na Europa, no século XVIII, que começaram aí a questionar o antigo regime. E qual que é o antigo regime? Hein, pessoal? Eu vou deixar vocês respondendo aí no chat. Então, eu como professor aqui de matemática, que não sei tanto, tem alguma coisa, então, você colocou o iluminismo, né, essa coisa da lâmpada, tem a ver, então, tem alguma relação, né, então? Exato. Ou eu estou me antecipando? Tá perfeito, não, Pro, tá perfeito. Olha só, vamos então falar aqui da questão, né, da lâmpada, do iluminismo. Esse movimento intelectual aqui, inclusive o professor Jonas depois vai falar um pouquinho para a gente sobre alguns filósofos matemáticos dessa época. Esse movimento, eles se entendem como iluministas, é o século das luzes. Qual foi o período anterior que nós estudamos nas outras aulas? Eu quero essa resposta do chat. Eles colocaram aqui, ó, encontrei, por exemplo, a professora Maria, ela colocou feudalismo, mas eu encontrei a maioria colocando aqui, né, absolutismo. Isso. Professor Sidney, professor Paulo colocando aqui. Absolutismo, monarquias autoritárias. Ah, ótimo. Isso mesmo? Isso mesmo. Então, ó, antes de concluir esse pensamento, né, que o professor Jonas trouxe aqui, né, por que luzes, por que a lâmpada? Então, eu vou seguir aqui no que os professores estão colocando no chat, está bem? Aí a gente fecha esse pensamento. Olha só. Já sabemos que foi na Europa, que foi no século XVIII, que foi um movimento intelectual. E agora, né? O que causou? Por que aconteceu o iluminismo? Então, nós temos aqui, ó, antropocentrismo. E deixa eu ver se é o Sidney. Olha lá, antropocentrismo. Gente, eu acho muito lindo a forma como eles falam, né? Como eles traduzem as palavras. Bom, temos o antropocentrismo como uma causa. Eu vou colocar todas as causas e explico uma por uma. Outra causa que os professores falaram foi a monarquia absolutista, que nós estudamos na última aula, e o renascimento cultural. Ó, essas foram as causas. Isso tudo aqui causou o iluminismo na Europa, no século XVIII, que foi esse movimento intelectual, certo? Agora, vamos aqui falar um pouquinho sobre as causas, certo? Primeira causa, antropocentrismo. O que significa o antropocentrismo? O homem agora, ele é a medida de todas as coisas. Porque lá no antigo regime, lá na Idade Média, a igreja ela tinha muito poder. Vocês se lembram que a Igreja Católica ela era a suzerana dos suzeranos, ela que fornecia terra para todos, ela que distribuía, ela tinha muito poder. Então, alguns professores colocando, eu acho que talvez essas ideias, bem por isso, eu encontrei assim, o professor Paulo, acho que ele colocou toda a sequência, né? Pensando que você está colocando aí a ideia da igreja, né? Ó, período medieval, sistema feudal, aí ele falando do período absoluto, aí o iluminismo, aí as novas ideias, o período antropocentrismo como fator preponderante. Ai, seria mais ou menos essa ideia? Essa é a ideia. Ai, que bom, porque eu não fazia ideia disso. Então, eu vou explicar um pouquinho então, o que é o antropocentrismo, né? No antigo regime, nós tínhamos o theo, que significa Deus, centrismo, no centro. Então, Deus, na Idade Média, era o centro, era a medida de todas as coisas, porque nós tínhamos a Igreja Católica dominando todo o cenário. Agora, no século XVIII, esse movimento intelectual, ele começa a questionar o antigo regime, eles começam a questionar as práticas antigas. Então, antropocentrismo é
Antropo é o homem e centrismo, o centro. Então, eles começam a pensar, esses filósofos, que o homem ele é a medida de todas as coisas. A partir de agora, a gente tem uma sociedade mais moderna, os burgueses já estão ascendendo no cenário, eles já têm, na verdade, mais poder político, econômico. E os burgueses, eles querem o quê? Eles querem liberdade para a economia, para vender, para comprar. Outra questão aqui, monarquia absolutista. Gente, a monarquia absolutista é aquela que a gente explicou na aula passada, vocês se lembram? Então, o monarca absolutista, ele tinha todo o poder na mão dele. Então, ele poderia decidir até práticas econômicas, né? Ele decidia todas as práticas econômicas, ele criava leis. No começo, lá, né, lá no antigo regime, a burguesia até estava aceitando esses monarcas absolutistas, porque, na realidade, eles ajudaram os burgueses a ter uma posição melhor na sociedade. Só que agora, nós estamos no século XVIII, e os burgueses já estão, eles já têm mais poder. Aí, um monarca absolutista começa a atrapalhar um pouco. Então, isso causou também essa clareza, né, das ideias, como o professor colocou aqui, né? Uma clareza das ideias. E o renascimento cultural. Eu vou perguntar para o chat se vocês querem que eu explique o conceito de renascimento cultural, enquanto eu vou colocando as outras coisas aqui. Professores, vocês querem que eu faça uma breve explicação sobre renascimento cultural? Aí eu vou deixar o chat respondendo enquanto eu organizo o meu mapa. Aí você pode dar uma olhadinha, ver se eles querem que explique. Sim, ixi, já colocando sim aqui. Já colocou aqui a professora Fátima. Ótima aula, professora Janaína, sou sua fã. 2, tá? 2 aqui, fã. Então seria isso. Deixa eu colocar o que eu gostei muito do termo, ó. Professora Maria colocou assim, ó. É o século das luzes. Adoro esse termo. Eu achei muito interessante. Legal. É o século das luzes, né? Nossos filósofos, eles estão pensando agora a partir da razão, né? A partir do homem, da ciência. A igreja não é mais a medida de todas as coisas. Então, eu vou falar rapidinho do renascimento cultural. É assim, pessoal, renascer, né? O que significa? Eu vou passar para vocês assim, uma linha do tempo, vou explicar aqui bem simplificada, está bem? E olha que nós, professores de história, temos uma série de questões aí contra a linha do tempo, porque ela é eurocêntrica, ela privilegia muito a história da Europa em detrimento de todo o resto do mundo. Mas, para esse conceito, é legal montar essa ideia. Olha só, nós tínhamos a história antiga, certo? Que eles aprenderam no 6º ano. História antiga, Idade Média e agora Idade Moderna, certo? Esse pessoal aqui, os iluministas, quando eles olham para o passado, o que eles estão vendo? A Idade Média. Aí esses pensadores, esses filósofos, eles olham para o passado e veem a Idade Média. Aí eles pensam assim, ó, a Idade Média não nos representa. O que foi produzido na Idade Média foi produzido num período de obscurantismo. Nós, pensadores iluministas, nós trouxemos a luz, é o século das luzes, da ciência, da razão. E aí, quando eles precisam de uma referência de passado, eles não buscam na Idade Média. Eles vão um pouquinho mais para o passado, bem lá para o passado, e eles retornam lá na história antiga, que é no período greco-romano. Então, eles renascem toda a cultura, a forma de ser do mundo greco-romano. Então, aqui neste período, eles estão olhando para o passado, mas não para a Idade Média, eles estão olhando mais para o passado. O que representa esses filósofos e pensadores iluministas é lá o mundo greco-romano. E aí, pessoal do 8º ano, isso vocês aprenderam, Grécia, Roma, lá no 6º ano. É isso, uma explicação bem simplificada sobre o que é renascimento cultural. Bom, para encerrar aqui o nosso mapa mental, eu espero que tenha ficado bom, assim, eu estou me esforçando para fazer um mapa mental assim, mais bonitinho para vocês. Olha só, o que os iluministas, né, esses intelectuais estão criticando? O poder da igreja.
A igreja ela tem acumulado terras há muito tempo. Há muito tempo, desde o feudalismo, ela está acumulando terras e tem muito poder. Então, esse pessoal aqui já está questionando a Igreja Católica. Muito poder. Chega de poder para a Igreja Católica. Nós, burgueses, queremos liberdade econômica, liberdade de pensamento. É assim. E o sistema mercantilista. Gente, por isso que nós falamos tanto do mercantilismo nas últimas aulas. Olha só. Vocês se lembram que o mercantilismo são práticas econômicas de um Estado absolutista? Então, eu tenho um rei que está mandando em tudo, e esse rei ele cria uma série de normas para regulamentar a economia. Lembra? Balança comercial favorável e tudo mais. Esses caras aqui, ó, esses pensadores, eles não querem mais a interferência de um monarca absolutista. Eles não querem mais. Bom, sobre Revolução Gloriosa, eu deixei aqui no cantinho, porque na próxima aula eu vou trazer para vocês bem explicadinho o que foi a Revolução Gloriosa, mas ela é também um dos motivos do movimento iluminista. O movimento iluminista ele é muito importante, porque influenciou a Inconfidência Mineira, influenciou nos processos de independência das Américas, que nós vamos estudar esse ano, influenciou na Conjuração Baiana e na Revolução Francesa. Eu já falei Revolução Francesa? Eu falei não, você não comentou. Eu queria até colocar aqui algumas ideias que eu achei muito interessante. Professores colocando, né, que é o século da razão. Razão eu entendo, né, matemática aí, ó, essa daí é a parte eu entendo, ó, parte aí eu sei. Falando também da literatura, que foi, eu acredito, muito bem desenvolvida. Sim. Professora Maria, que colocou vários nomes. Professora, mil desculpas, eu acho que eu não vou saber falar. Voltaire. Boa, desculpa. Rousseau. Montesquieu, que nós vamos falar. Diderot. Isso daí. Esse mesmo e o outro. Aí. Esse daí eu não sei. Eu gostei também da ideia aqui do professor Paulo, e aí eu queria ver com você também. A imagem como era, né? As aulas de história no final do século 70, né? Que eram horríveis, muito, né? É verdade. Por conta do engajamento dos professores nesse aspecto. Acho que tem talvez essa relação que você apresentou hoje, né? Muito legal. Olha, excelentes considerações, Fro. Gostei bastante. E aí, acho que agora é hora da atividade. Eu mudei, né? Geralmente eu coloco atividade no começo, mas eu achei melhor fazer um contexto geral. E agora sim, atividade. Dá uma olhadinha nessa imagem. E isso tem muito a ver com o que a professora falou, né? Tem muito a ver com Montesquieu. Boa. Mas eu vou deixar os alunos aí 2 minutinhos. Qual é a importância desse patrimônio histórico? E aí depois eu falo um pouco para vocês sobre o Montesquieu, qual que é a relação disso tudo. Está bem? 2 minutos. Retornamos aqui, ó, muitas respostas. Antes eu vou pedir para o diretor, inclusive, ele pediu para aproximar a câmera do mapa mental. Então, dá uma olhada lá, se vocês quiserem tirar um print aí, ó, se vocês quiserem dar uma olhada. Esse é um mapa mental, muitos pediram aí. Então, tentem tirar o print e eu já vou dando as respostas aqui. O professor Caio colocou divisão dos poderes. O professor Luiz aqui, ó, democracia, fragmentação do poder, Jana. É isso mesmo? Muito bem. Olha só, ótimas respostas. O Montesquieu, ele é um desses filósofos, né, do movimento iluminista, e ele, no seu livro, na sua obra, do Espírito das Leis, ele vai
falar sobre a tripartição de poderes. Ou seja, o monarca, ele lembra que ele possuía todos os 3 poderes na mão dele? Legislativo, executivo e judiciário. Então, o Montesquieu é esse filósofo que fala, olha, a partir de agora, nós, iluministas, queremos o quê? Tripartição do poder. E eu trouxe um esquema para vocês, dá uma olhadinha aí na lousa. No slide. Na tela. Dá uma olhadinha na tela. Eu vou explicar mais para vocês em outras aulas. Vamos falar mais sobre isso. Então, nós temos aí poder legislativo, executivo e judiciário. O legislativo cria leis. O legislativo cria leis. O executivo, ele executa e implementa essas leis. E o judiciário promove a justiça. E lembra que nós falamos sobre permanência histórica? Gente, isso foi pensado lá no século XVIII, né? 1700 e pouco. Hoje, século XXI, nós ainda utilizamos essa tripartição do poder que foi pensado por Montesquieu. E, deixa eu dar uma passadinha aqui. Vou falar mais disso em outras aulas, está bem? Volta na tela, por gentileza. Então, assim, um resumão. Causas o que causou, né, o movimento iluminista? Renascimento cultural, antropocentrismo, Revolução Gloriosa, que eu vou falar na próxima aula. Aqui algumas características, que vamos falar muito mais sobre essas características do iluminismo também em uma próxima aula. Lembrando que essa aula ela tem são 2 aulas, né? Hoje é a primeira, e na semana que vem teremos a segunda. Mas está aí para vocês, professores, tirarem um print e já começarem a pensar sobre isso com os estudantes. Está bem? E agora, eu quero testar vocês. Dá uma olhadinha na tela. E é 1 minuto, hein, pessoal? O iluminismo, ele expandiu a influência de instituições hierárquicas, como a nobreza e a igreja. Olha só, são 3 grupos sociais. Nobreza, igreja e burguesia. Dá uma olhadinha na pergunta. A nobreza e a igreja tiveram mais influência no iluminismo? E aí, pessoal, fake ou fato? 1 minuto. Retornamos aqui. Jana, acredito que a maioria que eu pude encontrar é fake. Professor Davi, Marisa, professor Benedito aqui falando que é fake. Professor Osmael, acho que acredito, ó, fake, lá da PEI, bairro das Palmeiras aqui, falando que é fake. Isso aí, então, na tela para vocês, dá uma olhadinha. Realmente é fake. Bom, agora nós vamos pensar em os precursores do iluminismo. O primeiro nós temos, então, Francis Bacon. Vou deixar na tela para vocês, já gravarem aí, já criarem um repertório historiográfico de vocês a partir de uma análise iconográfica. O Francis Bacon, ele é um inglês e ele é o adepto do empirismo, né, professor Lucas? Por quê? Professor Jonas. O empirismo. O que é o empirismo, né? É você só chega no conhecimento a partir da prática. É isso que ele dizia. Você concorda, Pro? Eu acredito, tanto que eu acho que foi nessa época, se eu não me engano, que foi aí que começou a ideia do método, né? Você desenvolver um método, você desenvolver a hipótese, isso. É verdade. A partir daí, e a matemática é muito desenvolvida com isso. Se você não consegue provar, quer dizer que é apenas uma hipótese, né? Legal. Só matemática para ter essa... Então, eu vou colocar mais um precursor deste movimento. Dá uma olhadinha. René Descartes. O René Descartes, ele já é do movimento racionalista, né?
para ele, assim, a razão ela é a fonte do pensamento humano. Ele que criou o cartesiano? Plano cartesiano, isso mesmo. Plano cartesiano. Ele desenvolveu, através de algumas ideias de geografia, inclusive, né? Ele desenvolve a ideia ali do plano cartesiano, a ideia do método, né? Então, ele desenvolve a sequência do método de como fazer. Ele é muito importante, principalmente nessa parte. Que legal. E, por último, não menos importante, Isaac Newton. Dá uma olhadinha aí, gente. Bonitão, pai, né? Bonitão. E, assim, na quarentena, ele criou, né, a lei da gravidade. A quarentena da peste bubônica. Isaac Newton, Quem pai sabe da alguém cria alguma coisa agora nessa quarentena, os né? nossos alunos, né? Olha só. Isaac Newton, pai da física moderna. Ele criou a lei da gravidade, entre outras coisas, né, professor? Isso mesmo. E o Isaac Newton é muito interessante, porque, assim, embora ele conteste a Igreja Católica, o poder da Igreja Católica, ele ainda acredita no poder divino agindo sobre a vida das pessoas, né? Ele é bem dividido nessa questão, né? Que principalmente a parte física, né, das 3 leis que ele desenvolveu, mas também ele ali tem a parte da religião, né, que interfere um pouquinho ali no contexto dele. É verdade. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Já acabou, né? Já acabou. Obrigada, professor Jonas. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado, Jana. Ah, a gente precisa falar do chip. Boa, o chip. Então, Bom, você fala. fala? Pode falar. Fala você. Chip aí, vocês, hoje é o último dia para vocês fazerem a adesão, né? Vocês participarem aí da escolha do chip, vocês fazerem parte, se vocês querem ou não. Então, hoje é a última data, beleza? Beleza. Bom, estudantes, me mandem lá suas atividades no janainajardim.prof para que no segundo bimestre a gente continue lá com aquele quadro Protagonismo Juvenil. Avaliem a aula. Muito obrigada, queridos professores, queridos alunos. E tchau, tchau.